Olá, eu sou Lucilene Oliveira e esse é meu quarto vídeo do estágio Educação Infantil. Como as crianças reagem com regras no jogo e nas brincadeiras? Vamos descobrir juntos? A criança constrói regras quando controla seu relacionamento com o outro. Coloca-se no lugar do outro, percebendo o ponto de vista das ideias e dos sentimentos dos parceiros. Reciprocidade. As crianças possuem necessidades sociais e buscam outras crianças para a realização de suas atividades lúdicas. Os jogos de regras, aqueles que se jogam em grupo, segundo normas pré-estabelecidas e visando um objetivo, são importantes na educação infantil, além de mostrar que as restrições podem representar desafios divertidos. Eles desenvolvem questões importantes como a adequação a limites, a cooperação e a competição. Quais são as regras de uma brincadeira? As crianças se dividem em dois grupos e cada grupo ocupa a metade de uma quadra. A bola é lançada para tentar acertar o adversário. Se não acertar ninguém, o oponente fica com a bola e tenta acertar o outro grupo. A pessoa atingida com a bola é eliminada e vence o grupo que conseguir acertar todos os adversários. Qual a importância das regras nos jogos em geral? As regras são muito importantes nos jogos. Elas moldam a forma de que os jogadores tendem a praticar, tendo então uma forma certa de jogar. Sem as regras, os jogos seriam a maior bagunça, porque cada pessoa ia querer jogar de um jeito ou ia querer ganhar de uma forma desonesta. Jogo na escola como forma de lidar com as manifestações agressivas nas aulas de educação física. De acordo com uma das definições de Izinga, 1999, para o fenômeno do jogo. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentido de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Essa é uma imagem de uma criança agredindo a outra na escola. E com as regras do jogo, se ela participar, ela vai aprender a respeitar e não vai agredir o coleguinha. Kishimoto, 1994, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP. Shizuko Morishida Kishimoto dá aulas na graduação e pós-graduação nas áreas do brinquedo, educação infantil e formação de professor. Baseada em Izinga e outros autores, apresenta pontos em comum que são identificados como elementos que interligam a grande família dos jogos: o caráter voluntário, o episódico,
da ação lúdica, o prazer, desprazer, as regras implícitas ou explícitas, a relevância do processo de brincar, a incerteza dos resultados, a representação da realidade, a imaginação e a contextualização no tempo e no espaço. Assim, o jogo, com as características que lhes são próprias, apresenta também um ambiente específico próprio, o qual é formado em virtude de sua subjetividade interna predominante, a qual influencia e é influenciada pela objetividade externa. Como nos diz Freire 2002, o jogo tem como caráter utilitário para a educação. Porém, ele perde um pouco seu caráter lúdico, pois pode se confundir com tarefas objetivas ou com trabalho. Sendo assim, o objetivo pedagógico vai além de ensinar apenas aquilo que já faz parte do jogo, mas sim acrescentar outras qualidades que foram colocadas nele, como a contribuição para a construção de valores morais e éticos, que coíbem a competição exacerbada e a conquista de resultados a qualquer custo. Para Piaget, os jogos de regras não seguem o mesmo itinerário dos anteriores, pois começam a aparecer na metade do segundo estágio, isto é, dos 4 aos 7 anos e, principalmente, do terceiro período, que está compreendido entre os 7 e os 11 anos. Os jogos de regras e sua contribuição para o desenvolvimento lógico aritmético em crianças. Bem antes disso, Piaget já atinara com o fato de o jogo ser um meio poderoso para a aprendizagem das crianças. Em todo lugar onde se consegue transformar em jogo a iniciação à leitura, ao cálculo ou à ortografia, observa-se que as crianças se apaixonam por essas ocupações, comumente tidas como maçantes. Considerando como um avanço os apontamentos pioneiros de Karl Kraus sobre o fato de que a criança que joga desenvolve suas percepções, sua inteligência, suas tendências, a experimentação, seus instintos sociais, etc. Piaget, no entanto, ressalva que este pressuposto só adquiriria plena significação caso se apoiasse na noção de assimilação. Ou seja, se a ideia é considerar amplitude e a possibilidade de generalização dos conceitos trabalhados, verifica-se que o que não é assimilado verdadeiramente não tem aplicação em outros contextos, ou seja, não tem valor de aquisição de conhecimento. Regra surge para a criança como uma forma de afirmação do seu eu. A submissão dela à regra social é um dos meios que o eu utiliza para se realizar,
Sendo assim, a regra se mostra como instrumento da personalidade. É a ordem colocada em nossos atos. As regras do jogo podem ser transmitidas às que passam de geração em geração e as espontâneas criadas na hora do jogo, sendo por isso mais fácil de serem esquecidas. Já nas regras transmitidas, a criança copia regras que dirigem-se comportamento, como por exemplo, brincar de escolinha, de motorista, de mãe, de vendedora. O modelo funciona como a regra do jogo. Nas regras espontâneas, a criança, segundo Chateau. A criança, através dos jogos de regras, já tem uma certa noção de vida em sociedade, o que contribui para o seu desenvolvimento social e para a formação de um adulto que sabe que tem regras a seguir e que se adapta mais facilmente a elas e que, quando não se sente à vontade, satisfeito com as regras, tanto do jogo como da vida e em sociedade ou até mesmo individual, busca uma transformação para sentir prazer em suas ações. É o que ocorre no jogo, quando em grupo, por exemplo, as crianças brincam e a todo momento mudam as regras do jogo e o próprio jogo. A criança joga de muitas coisas em um determinado espaço de tempo. Pode-se dizer que a criança, em uma situação de jogo inferior a 30 minutos, chega a representar pelo menos 3 papéis diferentes. À medida que muda-se o jogo, muda a representação, e com ela as emoções em um processo muito dinâmico. Através dos jogos de regras, a criança aprende a respeitar as pessoas e o meio em que vive. Ela tem maior interação com ela mesma, com os outros e sua afetividade, que consiste em amor, raiva, ódio, alegria, insegurança, tristeza, ira, irá influenciar em suas escolhas. A motivação também é uma área afetiva, que pode fazer com que a criança se esforce ou não na realização de alguma tarefa, sendo o seu desenvolvimento afetivo prejudicado caso esteja com algum bloqueio nessa área. Os jogos de regras são classificados como sensório-motor, exemplo, futebol, e intelectuais, exemplo, xadrez. O que caracteriza o jogo de regras é a existência de um conjunto de leis imposto pelo grupo, sendo que seu descumprimento é normalmente penalizado, e uma forte competição entre os indivíduos. Na prática de jogos, as regras são flexíveis e geralmente são criadas ou modificadas pelos próprios jogadores.
Já o esporte tem um caráter mais profissional e as regras são criadas por instituições regulamentadoras de cada modalidade, como as federações, ligas, comitês olímpicos ou confederações. Aqui a gente está vendo a imagem de uma brincadeira de cabra cega e jogo de vôlei. Cada uma tem sua regra específica para poder estar participando. Nesse quadro a gente vê várias brincadeiras e jogos. Tem bambolê, bolinha de gude, brincadeira de roda, pipa, peteca. Então cada um também com suas regras. No caso, as pessoas que brincam inventam, né, as regras para poder participar da brincadeira. E elas vão mudando de geração em geração. Aqui a gente vê a brincadeira de pique-esconde, que já tem sua regra pré-estabelecida, mas como eu já disse, pode mudar a regra. Depende de quem está brincando e de como as pessoas vão se adaptar à brincadeira. A regra muda sempre. Aqui a gente vê o roda-peão, bolinha de gude, quebra-cabeça e o pogobol, que é um brinquedo. As crianças possuem necessidades sociais e buscam outras crianças para a realização de suas atividades lúdicas. Brincadeiras indicadas para cada faixa etária. Toda criança precisa brincar. Esse hábito não é apenas um momento de diversão dos pequenos, mas também é a hora em que eles estão descobrindo o mundo, por mais simples que seja a brincadeira. Por isso, é importante que as mamães levem em consideração que é necessário estimular seu filho a brincarem com coisas adequadas para a sua idade, de modo que eles possam aprender mais e desenvolver suas habilidades. É importante deixar as crianças descobrirem a brincadeira e os jogos. Primeiro ano de vida, o período em que acontece o maior desenvolvimento do cérebro é logo no primeiro ano de vida, quando ainda são bebês. É preciso aproveitar essa época de grande absorção e descobertas para estimular as crianças de vários modos, tanto com brinquedos como com brincadeiras simples. O melhor tipo de brinquedo nessa idade são aqueles de montar, com peças grandes e coloridas. Livrinhos de animais que emitem sons também são ótimos para a criança aprender a associar os diversos tipos de sons com figuras. De 1 a 3 anos. Nessa fase, as crianças já estão começando a andar e aprendendo a falar. Então, é um bom momento para que ela comece a interagir com outras crianças,
principalmente na escolinha. Nessa idade, as brincadeiras precisam estimular a fala e a coordenação motora, então é recomendado incentivá-las a desenhar, pintar, brincar com vários materiais como terra, areia e grama, dançar, pular, etc. Deixar as crianças se divertirem à vontade. De 4 a 6 anos. Aqui já começamos a trabalhar fatores como a independência, a criatividade e o autoconhecimento. Nessa idade, as crianças são super curiosas e tendem a se interessar muito pelas atividades dos adultos com quem convivem. Então, é normal que elas queiram brincar de coisas que imitam o mundo adulto. Elas brincam de representar papéis, teatro, né? Elas brincam de teatro, mamãe, filhinha. Então isso é muito importante, elas criarem suas próprias brincadeiras. A partir daqui já é interessante apresentar alguns jogos que estimulem o raciocínio lógico da criança, tanto eletrônicos quanto de tabuleiro, além de outras opções como jogo da memória, quebra-cabeças, etc. É claro que não se pode deixar as brincadeiras mais físicas de lado. Então, correr, pular, corda, dançar e muitas outras também são ótimas para as crianças nessa idade. Elas têm que continuar exercitando-se, né, com essas brincadeiras de pular corda, correr e ao mesmo tempo já se interessarem por outros tipos de brinquedo, como eletrônicos, tabuleiro, mas não devem ficar só presas nesses tipos de brinquedos não. Dos 7 aos 9 anos. Agora que a criança já está mais crescidinha, é o momento perfeito para propor brincadeiras que estimulem ainda mais o raciocínio lógico e desenvolvam suas habilidades. Brincadeiras simples como pega-pega, soltar pipa, amarelinha, bambolê, esconde-esconde, batata quente e muitas outras desenvolvem uma série de capacidades, como coordenação motora, condicionamento físico, concentração, raciocínio, força, equilíbrio e etc. Dos 10 aos 12 anos. Nessa fase, a criança já está entrando na pré-adolescência e tem uma percepção do mundo e das pessoas bem diferente. Então, é a hora de trabalhar mais sua criatividade, raciocínio e trabalho em equipe. Essa é uma boa hora para ela começar a aprender alguns esportes. E é importante que os pais deem liberdade para que seu filho possa escolher que tipo de atividade lhe atrai mais. O esporte trabalha todas essas habilidades na criança e ajuda a ter um crescimento mais saudável. Jogos indicados de acordo com a faixa etária. Especialistas dividem em 4 categorias os jogos que fazem parte da infância. São elas os jogos do exercício do pensamento, em que o pequeno começa a tagarelar sem muito sentido, pelo prazer de combinar palavras e prestar atenção em seus sons, ou também quando quer saber os porquês de tudo. Os jogos de exercícios, quando as crianças repetem movimentos e gestos simples, como agitar os braços para entender
e testar como funciona seu corpinho e suas movimentações no espaço. Até 6 meses, jogos de exercício do pensamento e de exercício comum. São chocalhos, mordedores, o móvel, livrinhos e brinquedos de banho, fantoches de banho, fantoches de pano e as músicas. Os bebês gostam muito de músicas. Os jogos simbólicos que podem ser descritos quando a criança começa a fazer uso do universo imaginário e se colocar em situações problema. De 6 meses a 1 ano, jogo de exercício do pensamento e de exercício comum. Brinquedos de encaixe, brinquedo com argola, brinquedos para equilibrar ou encaixar, brinquedos de percurso de objeto, exemplo de carrinhos que encaixam, brinquedos de botões, fantoches de pano e as músicas. E os jogos da construção, quando já possuem noções de comportamento e ações e começam a imitar a realidade que as cercam. De 1 a 2 anos, jogos de exercício do pensamento e de exercícios como jogos de empilhar, jogos de encaixar, brinquedos de cubos de pano, bichos de pelúcia, bonecos de pano, tanto para garotas quanto para garotos, cavalinho de pau, tanto para garotas quanto para garotos. Esses brinquedos de empilhar, eles são muito bons, que a criança aprende a colocá-los, encaixá-los, cada um no seu lugar, aprendendo a ter coordenação motora. A partir de 2 anos, jogos de exercício do pensamento, de exercício simbólico e da construção, faz de conta, fantasias para brincar livremente, vida diária. As imitações das atividades do cotidiano começam com brincadeiras de casinhas, dirigir, cuidar de bonecas, telefonar, limpar a casa, escolinha, etc. Brinquedos de desmontar. Nessa parte da fantasia, eles imitam a vida, né? O que eles têm, o que eles veem no seu cotidiano, na escola, nas ruas. Aí eles começam a imitar a realidade, mas na brincadeira. Blocos de construção, leitura de histórias com brincadeiras cantadas e com interação, túneis para passar dentro, pequenos escorregadores, carrinhos e brinquedos de puxar, brincadeiras com músicas e reconhecimento do corpo. O bloco de construção, eles têm também a imaginação solta para poder inventar o que eles têm na mente, né? Eles procuram fazer construções como se fossem engenheiros e já solta a imaginação. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado até aqui.